Bom, nós estamos em contato com o nosso entrevistado aqui, o Gil Castelo Branco. Ele é do Instituto... Ele está conosco, pessoal? Não? Tá. Ô, Gil, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar com vocês da Band Campinas. Bom, inicialmente, o que a gente pode falar, né? Numa situação como essa, que todos os brasileiros estão aí apertando os cintos e de fato, aí acompanhando, né, toda uma questão relacionada à crise econômica. A gente teve recentemente uma greve nacional dos caminhoneiros que provocou mais problemas, né, do ponto de vista econômico para todo o país. E agora, quando chega uma decisão dessa de uma Suprema Corte, isso realmente não traz para a população brasileira uma sensação de que as instituições públicas não estão muito preocupadas com a situação econômica do país? Exatamente. Eu acho que diante desse quadro que você descreveu, chega a ser um assinte, chega a ser um ato de irresponsabilidade fiscal. O país tem, para o ano que vem, um déficit previsto de 139 bilhões de reais. E esse aumento dos salários dos ministros do Supremo gera, de imediato, aumento nos salários de juízes, desembargadores, promotores, procuradores, membros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público de Contas, isso com impactos, inclusive, nos orçamentos dos estados, que já passam por grandes dificuldades, né? Então, além do mais, isso vai significar nós ou rasgarmos aquela regra do teto de gastos, porque com o aumento do pessoal e da Previdência, que ainda há pouco vocês se referiam, vai ser absolutamente impossível se cumprir aquela regra do teto. Você vai aumentar pessoal, vai aumentar a Previdência e não vai ter onde cortar, porque as outras despesas já estão comprimidas, não é? Então, eu acho que não tem qualquer cabimento, é inoportuno esse reajuste. E essa justificativa que os ministros têm usado, não é aumento, isso é apenas uma reposição das perdas salariais decorrentes da inflação. Isso faria até sentido se todos os trabalhadores brasileiros estivessem conseguindo recuperar essas perdas salariais. Não é isso que está acontecendo, né? Nós temos 13 milhões de desempregados e temos muitos trabalhadores que estão aceitando subempregos para ganhar alguma coisa, visto que já tinham sido demitidos do emprego anterior. O judiciário já tem salários elevados, os salários dos ministros já estão no maior nível de salários do país e, além do mais, na medida em que eles agora passarem os seus salários, né, dos 33.700 para os 39.300, isso vai fazer com que a remuneração maior no país aumente. E, com isso, poderão vir a reboque aumentos nos salários dos chefes dos outros poderes. Aumento nos deputados, aumentos nos senadores, aumento no presidente da República, nos ministros, isso com impacto em salários de governadores, secretários estaduais. Então, a meu ver, isso não tem qualquer sentido, não é? Porque o servidor público, inclusive, já falando sobre uma ótica mais ampla, ele tem estabilidade, não é? Ele tem salários que já são maiores do que a média dos salários da iniciativa privada e, além do mais, eu acho que dessa discussão não pode ficar fora que não é só uma questão do salário do judiciário, né? O judiciário já é, inclusive, conhecido pela quantidade de penduricalhos que paga, a começar pelo auxílio moradia, que é pago a juízes, promotores, etc., todas essas carreiras que estão atreladas, inclusive quando o beneficiário tem imóvel próprio na cidade onde reside e onde trabalha. Então, já há um ganho desse auxílio moradia de R$ 4.700, que vem se arrastando há anos, desde uma liminar concedida pelo ministro Fux. Então, a meu ver, isso não tem qualquer propósito. E essa história de que isso vai ser compensado, como há pouco escutei pelos ministros do Supremo, que isso vai ser compensado com uma redução, né, na TV, na comunicação do Supremo, isso chega a ser uma falácia, né? Porque essa redução da comunicação pode até resolver o problema do Supremo, sim. Bom, a gente tem que lembrar a população, eu acho que isso é fundamental, dar um toque para o pessoal, que isso ainda não está decidido, depende de nós. Isso tem que passar pelo Senado, o Senado tem que bater o martelo e dizer que é isso mesmo, e tem que ser sancionado pelo presidente da República. Então, eu acho que nessa hora é muito importante a gente chamar a população para se mobilizar. Gente, vamos lotar a caixa de senador falando que a gente não quer esse aumento aprovado. Como é que você vê isso daí?
Sim, com certeza é a única saída, porque nós temos ainda alguns parlamentares que reagem por índole, mas uma grande parte reage por temor das urnas, temor das próximas eleições. Então, eu acho que é preciso, sim, agora um esforço, um trabalho junto ao Congresso para que eles consigam não promulgar esse aumento. Agora, veja só, esse aumento, como eu dizia há pouco, pode impactar também imediatamente ou quase imediatamente no aumento deles próprios. Então, eles têm que legislar contra a causa própria em favor do interesse público. É importante também que isso fique claro. Além do mais, em muitas situações, em mais de 100 situações, os parlamentares estão respondendo a processos, aonde? No Supremo Tribunal Federal, que é quem está propondo o aumento. Então, eu espero que isso não seja utilizado como uma barganha, ou pelo menos como uma forma de ficar com um bom relacionamento com a Suprema Corte, em prejuízo do interesse público. Tarde, Rose, essa história de que um juiz está com teto de 34 mil acaba sendo balela, porque uma média que um magistrado ganha no país é uma média de 47 mil reais. E, como você disse, vai provocar um efeito cascata em vários poderes para um cofre público que já está completamente comprometido com uma folha de pagamento. Aí a Zezé colocou o seguinte: olha, a gente tem que chamar a população para poder pressionar. Mas eu fico imaginando que, mesmo que haja pressão, muitas vezes os deputados, os juízes, eles acabam legislando em causa própria, né? E quando há uma negociação salarial na iniciativa privada, você tem sindicato, você tem um patrão, você tem um empregado. Então, há toda uma série de acertos para poder sair um reajuste. Seria possível a gente mudar a forma de como decidir o salário desses magistrados? Porque, senão, nós vamos ter todos os anos, ou pelo menos a cada 2, 3 anos, reajustes que vão confrontar e até deixar indignado, porque eu ontem, quando eu vi que foi aprovado pelos ministros, eu fiquei indignada com esse reajuste, porque dá a impressão que eles não têm noção do que está acontecendo nesse país. Exatamente, eu acho que realmente é sem noção o que eles estão fazendo, ou pelo menos 7 fizeram, 4 se manifestaram ao contrário, E essa forma de reajuste aparentemente é democrática, não é? Porque quem aprova é o Legislativo. O Legislativo supostamente contém ali todos os nossos representantes. A sociedade está representada indiretamente ali no Legislativo. Agora, o receio é exatamente esse, Nós estamos num ano eleitoral, a classe dos servidores públicos, como você bem disse, é grande, é muito bem organizada, eles sabem muito bem aqui os caminhos da esplanada e o momento de pressionar. E esse momento agora é um momento que os deputados ficam muito sensíveis, não querendo naturalmente confrontar-se com uma enorme categoria de servidores públicos. Nós estamos falando de aproximadamente, se pensarmos em servidores federais, estaduais e municipais, nós estamos falando de mais de 10 milhões de servidores. Nós estamos falando de uma despesa que se aproxima a 14, 15% do PIB. Então, era preciso que os deputados e senadores tivessem essa responsabilidade de entender que isso vai causar um grave efeito nas contas públicas. Nós já temos esse déficit de 139 bilhões de reais. Esse déficit, então, tende a se tornar ainda maior. Muito dificilmente aquela regra do teto poderá ser cumprida ou, se cumprida, nós vamos ter um colapso no funcionamento da administração pública federal. Muito bem. Gil Castelo Branco, presidente da ONG Associação Contas Abertas, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite e pelos esclarecimentos prestados ao público da Band. Uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer estar com vocês.